Então, pedindo aqui carinhosamente para o nosso host me dar a permissão para gravar. Aqui já está rolando. Boa. Quem for chegando, boa noite aí para todo mundo. Temos aqui, ó, a Ivana aí, não acreditas. Ó, pode colocar perguntas aqui no Q&A. O que vocês querem saber? A gente vai aqui abrir o capô do carro, mostrar as engrenagens, como que a gente faz gestão de stakeholders. Não é um tema simples, vai mudar de empresa para empresa. E, bom, tomara que a gente consiga passar alguma coisa aqui que vocês possam usar no dia a dia também. 6h32, acho que a gente já pode fazer uma rodadinha aqui só de introdução, só para todo mundo se apresentar. Algo rápido, né, o que faz. Então, vou começar. Sou o Igor, então todos nós aqui somos da Acreditas. Eu, na Acreditas, sou líder de produto do aplicativo da Acreditas. Lido bastante aqui com essas incríveis pessoas e muitos stakeholders. O aplicativo da Acreditas, ele lida ali com todas as partes da Acreditas, com várias unidades de negócio, né? E tem todo o processo de priorização. Vou passar aqui a bola para a Lu, minha parceira aí de design. Oi, gente, boa noite. Sou a Luciana. Eu tô hoje nessa tribo aí que cuida do aplicativo, junto com o Igor. Então, eu tô dentro dessa tribo que tem essa complexidade aí de stakeholders, porque imagina colocar todos os produtos da Acreditas dentro de um único canal. Então, eu acho que a gente tem bastante coisa para compartilhar aqui com vocês relacionada a isso. E eu acho que é isso. Quer tocar aí agora, Renan? Boa noite aí, galera. Boa noite a todos e todas. Bem-vindos e bem-vindas aí. A gente está chegando aí 51, 52 pessoas entrando aí. Eu sou o Renan Manso, sou diretor de design aqui da Acreditas. Estou no time aí junto com a Lu, olhando para todas as nossas experiências aí, né? Tudo que toca a experiência dos nossos clientes aí na Acreditas. E faço isso do lado dessa rapaziada incrível aqui, que está aqui dividindo esse palco digital aqui comigo hoje. E sejam bem-vindos e bem-vindas aí, mandem perguntas, vamos trocar uma ideia. Acho que a ideia aqui é muito mais a gente falar um pouquinho sobre as nossas experiências, o que a gente vê aqui. Acho que não tem muita receita de bolo, mas é muito mais como que a gente enxerga, absorve e reflete, evolui sobre cada tema aqui. Passo a bola aqui para Fernanda Faria. Obrigada. Bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Fernanda, sou diretora de produto aqui na Acreditas. Cuido de alguns produtos de empréstimos, né? Então, tem múltiplos produtos aí. Contar um pouco sobre como funciona essa gestão de stakeholders, inclusive com N produtos e NVPs no dia a dia. E vou passar a bola para essa pessoa mais bem vestida, o único arrumado aqui no rolê. Vai lá, Tomás. Falaram para usar a roupinha do dia a dia, poxa vida. Pessoal, bem-vindos e bem-vindas a todos aqui. Queria agradecer ao Igor por ter tomado essa iniciativa de convidar a gente de última hora, assim, foi muito louco isso. Na sexta-feira a gente já começou a falar no LinkedIn que a gente queria fazer de segunda até quarta, a gente conseguiu organizar. Agradecer também aí o pessoal da Acreditas que pôde viabilizar tudo isso para a gente. Eu sou diretor de produtos aqui na Acreditas também, sou par dessas pessoas que estão aqui comigo hoje, e eu cuido de uma área de produtos um pouco interessante aqui, né? Na verdade, a gente chama ela de Customer Journey. Não sei se vocês acompanharam aí nas mídias o quanto que os novos produtos que a Acreditas está tendo agora. Então, a gente acabou de comprar Minutos Seguros, a gente vai entrar no mercado de seguros, a gente está entrando forte no mercado de compra e venda de carros, com a compra da Volante. E, na prática, eu cuido da área de produtos que vai conectar todos esses produtos. A gente chama ela de Customer Journey. Ao contrário da Fê, que tem pelo menos uns 4 stakeholders diretos, 3 ou 4, eu não tenho nenhum. Eu não tenho nenhum VP, eu não tenho nenhuma pessoa que tem uma unidade de negócio diretamente conectada com a minha área.
Então, eu falo que eu não tenho nenhum produto, mas ao mesmo tempo eu tenho todos. Eu não tenho nenhum stakeholder, ao mesmo tempo eu tenho todos, né? É uma situação um pouco diferente. Eu acho que a gente pode compartilhar bastante coisa aqui. E se o Igor deixar, eu já queria começar falando do primeiro tópico aqui, que a gente tinha preparado. Pode falar. Só para explicar para todo mundo, pessoal, a gente já selecionou algumas perguntas quentes aqui, aquelas perguntas que todo mundo quer saber como a gente faz, né? Coisas, por exemplo, top-down, como é que a gente faz, gestores que não entendem de produto, né? Stakeholders que não entendem de produto, como é que a gente faz esse relacionamento. Então, está aqui para falar das coisas que ninguém fala. Então, bom, a gente já selecionou essas perguntas. Tem aqui um botãozinho de Q&A, vocês podem mandar perguntas, já vi aqui que já tem uma. Eu vou estar selecionando, a gente vai estar aqui mais ou menos 45 minutos. A ideia é tentar responder o máximo dessas perguntas, mas também isso aqui vai virar artigos, vai virar outros momentos aí para a gente conversar e teremos uma rotina aí desses papos. Mas, Tomás, inicia aí, então, o que é o stakeholder? E eu acho que essa vai ser o único pedaço teórico aqui. Na verdade, é uma teoria que eu acabei de bolar aqui, porque a ideia dessas conversas aqui é a gente fugir um pouquinho do que está super comum aí no LinkedIn, que é as pessoas falando dos artigos, dos livros e tudo mais. A ideia aqui é a gente falar do que a gente vive, do que a gente consegue usar na prática, usar um framework ou não, coisas que a gente acaba desenvolvendo no dia a dia, tá? Então, eu queria até compartilhar minha tela aqui com vocês, que para mim a definição ali de stakeholder que eu quero usar, eu fui simples, entrei lá no Translator e puxei aqui, o que significa stakeholder, né? E ele traduziu para a parte interessada. Mas ele traz aqui uma definição interessante, né? Em apostas, é quem vai lá e faz um depósito muito grande e está apostando. A segunda definição aqui é que ele fala, né, que é uma parte de uma pessoa que tem um interesse comum em alguma coisa, principalmente em negócios. Se você tentar dividir a palavra stakeholder, o Google já te dá uma tradução um pouquinho diferente. Ele vai falar que é o titular da aposta. E aí, se você procurar o que significa de fato stake, a primeira definição que ele traz aqui é estaca, né? Mas, poxa, acho que não faz muito sentido. Aí, quando você olha lá embaixo, é uma soma de dinheiro que alguém apostou. Eu gosto de trazer isso daqui para a gente começar a discutir, porque eu acho que a gente está overusing o termo stakeholder em alguns momentos. Stakeholder, na prática, vai ser as pessoas que de fato têm algum interesse em algum produto. E às vezes a gente tem conflitos com stakeholders, principalmente porque eu acho que a gente não consegue se colocar no papel do stakeholder. Acho que vocês já ouviram falar aqui que pessoas de produto têm que exercitar empatia o tempo inteiro. E a gente costuma trazer principalmente empatia pelo cliente, empatia pelo usuário. Mas às vezes vocês já se colocaram no papel de um stakeholder, ou seja, uma pessoa que colocou algo a perder, uma pessoa que fez uma aposta, uma pessoa que tem um interesse genuíno naquilo que a gente está fazendo dentro do squad, e entendeu por que ela está trazendo aquela informação para você. Queria que vocês pensassem um pouquinho nesse sentido também. E aí, só para ajudar, né, tipo, esse é um framework que eu gosto de usar, e ele não é um framework de gestão de stakeholders, ele é um framework de definição de papéis. E na prática, ele fala que dentro de um time a gente pode usar alguns papéis para ajudar a definir algumas decisões. E eu acho que dentro desse framework, a gente compartilha o link para vocês, a gente tem um papel importante aqui que é o agree, que eu acho que é onde o stakeholder ele é um papel importante, né? O stakeholder no final ele não vai decidir isso daqui. Dentro de um time de produto, quem decide é o time de produto, é o squad. O stakeholder vai conseguir recomendar bastante coisa, mas é importante que o stakeholder, principalmente os principais stakeholders do seu time, eles concordem, eles tenham um buy-in das coisas que a gente está querendo fazer para impactar o negócio, para impactar o cliente. Então, acho que um dos principais papéis aqui, como pessoas de produto, sim, a gente ter um bom relacionamento com essas pessoas, com esses stakeholders, e garantir que eles estejam on board de tudo que a gente está fazendo, porque no final a gente está compartilhando o impacto com eles. Bem, acho que é mais ou menos... Ixi, eu não consigo descompartilhar aqui. Deixa eu ver se eu acho. Achei. Boa, Tomás. Na outra tela. Acho que só para definir, assim. Pronto, agora é isso que tem de teoria de 5 minutinhos.
E agora a gente já vai para o que a gente faz com essas pessoas que apostaram, estão em contato com a gente, esperam muito também do impacto que a gente pode gerar. Você falou um ponto ali, uma hora, que é muito importante da gente já começar com as perguntas quentes. Conflito, né? Eu acho que um lugar onde a gente a gente não quer chegar, né, no conflito, mas tem vezes que o conflito é bom, tem vezes que a gente troca ideias. Eu queria chamar aqui, ver se alguém quer falar um pouquinho sobre conflito. Quando existe conflito no stakeholder, e a gente pode usar também até exemplos aqui. Quando tem esse conflito de ideias, conflito de visão, né, como é que funciona? Alguém quer pegar essa? Eu posso começar a falar, assim, acho que... Vocês estão me ouvindo bem? Tá legal o áudio aí? Tá de boa? Para vocês aqui, meus amigos que estão aqui comigo. Beleza. Cara, acho que conflito, né? Conflito é uma parada interessante, assim. Acho que a primeira coisa, a gente precisa normalizar um pouco mais essa questão do conflito, né? Acho que conflito não necessariamente é algo ruim, saca? Acho que eu vou trazer até um ponto que eu estava conversando ontem com o Igor sobre isso, né? Conflito é algo super saudável e principalmente faz a gente enxergar uma percepção diferente, né? Uma percepção diferente do que a gente tinha sobre algo, assim, né? Eu sempre tento trazer esse para o time que, cara, para mim, dentro de empresas existem 3 níveis de conflitos, assim. Empresas com baixíssimo conflito, onde geralmente você tem pouquíssima inovação, pouquíssima disrupção. As pessoas geralmente dão muito tapinha nas costas umas das outras, concordam demais entre elas ali. E isso, para mim, são empresas que têm um baixíssimo conflito. Acho que a gente tem o oposto a tudo isso, que é aquele inferno do dia a dia, onde o conflito é extremo, a comunicação e as relações ali de confiança, elas são muito intensificadas ali. E eu acho que a gente tem um desafio, não só dentro do contexto de stakeholders em si, mas em tudo que a gente faz ali no dia a dia com os nossos times, e principalmente nesse ponto de stakeholders, que eu acho que é onde envolve pessoas muito diferentes de você e do seu time ali, buscar essa média, né? Onde a gente consegue dosar e intensificar isso de acordo com o momento e a situação, sabe? Eu acho que essa busca por algo saudável e médio conflito é algo que a gente sempre busca, assim, né? Eu falo bastante isso com a Lu, assim, depois se a Lu quiser complementar também nesse ponto, que às vezes a gente aumenta um pouco a dosagem, a gente aumenta um pouco o nível de conflito em determinados momentos, em outros momentos a gente abaixa isso um pouco mais para buscar essa média, assim, porque o conflito, na verdade, ele é uma parada saudável e a gente tem que normalizar um pouco dessa questão, porque geralmente ele faz a gente enxergar e ele traz uma percepção que, na maioria das vezes, ela é uma percepção muito diferente das nossas, assim. Então, acho que esse é um ponto de aprendizado para mim, assim, sobre conflito. Não sei se alguém quer complementar algum ponto aí. Dá para complementar até com uma pergunta que o Vitor Mourão fez aqui, né? Como entregar valor no produto se os principais stakeholders solicitam features? Eu acho que tem muito a ver com isso de conflito. No final das contas, acho que nosso papel pode ser entender o porquê que o stakeholder está pedindo uma feature, e entender como que ela vai impactar o produto, ou o usuário, ou o negócio, e priorizar ela ou não de acordo com as prioridades que a gente vai ter no nosso time, no nosso produto. Alguém pode complementar? Eu acho que esse ponto que você falou é super relevante, porque ele tem uma conexão com, de certa forma, para mim são 2 princípios, assim, princípio de comunicação e relacionamento, que é uma coisa, né, de estabelecer uma relação de confiança, sentimento de dono e todo mundo com o mesmo objetivo, remando para a mesma direção, que eu acho que isso ajuda, de certa forma, a tirar um pouco da subjetividade. E aí, para mim, tem um outro ponto de princípio, assim, que é cultura, cara. Cultura é foda, assim, porque parece meio básico, mas não é, assim. Então, garantir que as decisões que a gente está tomando ali, né, seja do ponto de vista de design, produto, ou do ponto de vista, sei lá, de business, de uma outra área, elas vão em linha com o que a gente constrói e define também do ponto de vista de valores da empresa, né? Valores de cultura da empresa também. Então, sei lá, no caso da Acreditas, a gente ouve muito sobre Think Like Owners, True Team Players, Learning Fast. Eu acho que
jogar com a cultura também, às vezes, um pouco mais debaixo do braço, né? Estendido a essa questão de comunicação e relacionamento, eu acho que ajuda bastante a gente, porque, puta, contra a cultura, eu acho que é meio... né? É meio inegociável, assim, a nossa cultura é algo que está acima de qualquer outra coisa, assim. Então, eu tenho sempre um pouco dessa relação de comunicação, relacionamento, que, obviamente, se conecta um pouco com a cultura ali, a forma como a gente constrói, o que a gente está buscando, obviamente, ali para poder construir um produto foda, com uma experiência incrível e que, obviamente, vai dar muito resultado na outra ponta ali. Sim. E aí foram aqui, querem ver uma parte quente, né? Como fazer quando o conflito é com o time de engenharia? Que aí, né, eu acho que temos bastante exemplos aqui, né, de situações. Alguém quer pegar essa? O Igor, só queria complementar também que às vezes as pessoas acham que o mundo real é muito próximo do teórico. Gente, tipo, acho que todo mundo aqui já pegou feature encomendada por stakeholder e fez, e deu certo, e teve gente que fez e deu errado, e aí a gente pode até ter usado essas que deram erradas e falar assim, não jogar na cara, porque eu acho isso muito, muito ruim, mas usar isso de argumento numa próxima vez, gente, tá vendo? Ó, nem tudo que vocês pedem é o que vai dar certo. Eu acho que a ideia é que também a gente, tipo, acho que faz parte, todo mundo aqui já passou por isso e assim, como lidar com isso, né? Eu posso até contar um pouquinho de uma história que eu vivi já, nem foi dentro da Acreditas, assim, mas foi exatamente esse ponto. Chegou uma feature super fechada tinha que entrar no aplicativo e tal, ia ter uma campanha na TV em cima daquela feature. Então, eu acho que aí existem maneiras que a gente pode lidar com isso, né? Então, eu acho que, nesse caso, qual foi a abordagem que a gente teve ali como time, né? Foi fazer uma validação muito rápida que provava se aquele conceito ia trazer algum valor mesmo ou não. E foi assim, eu lembro que eu tinha acabado de chegar nessa empresa nova, e era assim, de repente estava o VP de marketing falando comigo que tinha que entrar de qualquer maneira. Falou, não, a gente vai fazer uma validação super rápida aqui sobre essa feature. E foi o que a gente fez, assim, numa semana a gente validou e a gente conseguiu pivotar, sabe? Então, o que aconteceu? A gente conseguiu ter uma resposta rápida, entrou a feature, só que ela entrou com uma outra abordagem. Então, eu acho que, às vezes, vale a gente analisar, às vezes chega uma coisa muito fechada para a gente, mas, na verdade, tem uma outra entrega por trás daquilo, que aí vale a gente investigar um pouco mais. E isso vai desde a linha, desde negócio até quanto uma necessidade que não está sendo atendida daquela pessoa que está trazendo aquilo. Então, vale ter essa escuta muito ativa e conseguir sair dessa visão reativa, sabe? De só ver isso como uma forma negativa, que é um pouco o que o Tomás falou, e levar isso para o lado construtivo. O que você vai aprender com isso, né? O que você consegue mudar um pouco dessa visão que está sendo trazida aqui para isso, de fato, entregar valor? Eu acho que não é um pé de guerra, assim, sabe? É um contra o outro. Na verdade, como que eu consigo criar uma visão de que isso, da próxima vez, seja construído junto? Então, eu acho que trazer esses exemplos práticos, sabe? De tipo, putz, não concordo, vou validar isso aqui rapidinho, vou trazer prova de que isso aqui não vai entrar, vamos mudar rápido. Então, eu acho assim, existem maneiras da gente lidar com quando isso acontece. E eu acho que é um pouco do que o Renan também falou, assim, conflito é bom, gente, é importante ter conflito. Imagina se a gente viver só com pessoas iguais, que pensam igual, e que tudo é igual, a gente não aprende, não evolui, não vai para frente. Então, eu vejo que é um pouco dessa pergunta aqui, do tipo, qual é o nível de conflito que a gente chega, né, para achar o equilíbrio. Eu acho que a resposta é quando a gente vê que está todo mundo indo para frente, sabe? Está tudo indo para frente. Então, o problema é quando o conflito trava o processo total. Assim, você sente que você não está entregando nada, seu time não está entregando nada, os outros times estão desconfortáveis também. Então, eu acho que é tentar achar esse ponto em comum para que a coisa ande um pouquinho, sabe? Nem que você tenha que dar um passinho para trás e voltar a pensar junto. Então, enfim, acho que
queria trazer um pouquinho desse exemplo aqui. E tem aquele momento onde é bom ceder também, né? Existe um jogo, né? Quando a gente está numa empresa e conhecendo pessoas, entendendo como cada um funciona, é bom dar a sua opinião, ó, entendo que você quer essa feature, acho que não vai dar certo, né? Preciso validar, aí vamos supor que não dá para ser validado, e você coloca aquela feature no ar. É ruim, mas no momento que você cede, você ganha ali, né? Você vai testar a sua opinião e às vezes você pode estar errado também, então tem esse lado. Mas muitas vezes um jeito de criar credibilidade dentro da empresa é você ceder de forma segura. Então, como é que você pode ceder a um pedido desse, funcionar, e fazer com que ele funcione de um jeito seguro, que não atrapalhe seus usuários, não atrapalhe o negócio, cria essa credibilidade e aí você começa a levar não pela entrega, mas sim pelo impacto, né? Porque a gente trabalha pelo impacto que a gente quer fazer, tanto no negócio quanto nos usuários. Então, é um processo, assim, não é uma bala de prata, mas uma das coisas que eu faço bastante quando vejo que no conflito não tem outro caminho, né, nessa troca, não tem outro caminho senão ceder de forma segura. Como é que coloca essa feature no ar que não atrapalhe, que a gente consiga tirar rápido, como é que não atrapalha o time de engenharia para ele não se sentir frustrado de ter feito algo que vai sair do ar. Então tem no lado real mesmo das coisas, às vezes a gente não consegue. E quando a gente não consegue, nosso papel é tornar isso seguro, tornar um lançamento seguro. Fê, quer falar um pouquinho? Acho que complementando, gente, parte do conflito, a gente precisa separar o conflito em dois pedaços. Tem um conflito que é o conflito da ideia, e aqui eu estou discutindo sobre um fato e uma coisa que acontece, qual que vai ser a experiência, a jornada. Tem, às vezes, o conflito que a gente leva como pessoal, né? Então, tem um ponto, separar o pessoal do fato. Então, alguém discordar de você não significa que a pessoa acha você incompetente, significa que a pessoa tem uma ideia diferente da sua. E as ideias, elas estão aí para serem provadas. Você vai ter sempre N formas de resolver o mesmo problema. Então, tem um ponto que é legal quando o conflito está muito pesado, assim, a gente... Porque, né, putz, quando você está em conflito com o time de engenharia, você está em conflito com o stakeholder, você está envolvido em uma série de conflitos. Como é que você se afasta do conflito para olhar o fato, para não trazer isso para você? E aí torna isso mais leve e consegue ajudar a conversa a fluir, assim. Então, é um ponto do conflito que vale separar às vezes. Legal. E falando um pouquinho, então, dessa relação com engenharia. Tem uma pergunta aqui, eu acho que nós aqui temos bastante experiência em lidar com engenharia. Alguém quer trazer algum exemplo um exemplo negativo, exemplo positivo também? Acho que a gente tem vários. Posso trazer alguns, mas alguém quer puxar aí? Cara, Eu acho que o conflito... Fala aí, Tomás, depois eu volto. Não, eu ia falar que, como eu já fui gestor de engenharia também, né, eu já tive dos dois lados, né, então é muito interessante, né, eu já ouvi falar de conflitos produto-engenharia, conflitos produto-design, conflitos produto-negócio, acho que depende de como que o time foi sendo construído e foi crescendo, esses conflitos vão acabar sempre existindo, né, muito louco. Mas com engenharia especificamente, eu acho que o mais clássico poxa, vamos entregar isso rápido, a troco de fazer porcaria no código e depois a gente conserta os débitos técnicos e depois a gente nunca prioriza os débitos técnicos. E aí começa aquela, nossa, mas produto está sempre pressionando para fazer coisas mais coisas mais rápidas, a gente não revisita e de repente eu chamava isso de Mud Monster, né? O monstro de lama, não sei se vocês lembram no Scooby-Doo, o monstro de lama, que tinha aquele monstro, você ia jogando lama, ele ia crescendo, enquanto você não limpava ele só ia crescendo, sabe? Na prática, tem que existir um relacionamento, minha opinião, né? Tem que existir um relacionamento muito bom, muito próximo com o time de engenharia. A gente de produto tem que entender que débito técnico, eu tenho um podcast sobre esse assunto, inclusive, que débito técnico, para mim, é uma ferramenta. É uma ferramenta para a gente, às vezes, entregar com um pouquinho mais de agilidade, mas ele tem que, assim que a gente entregar, o MVP foi validado, aquela hipótese foi validada, já conseguir priorizar esse débito técnico para a gente tirar e conseguir escalar o produto de forma saudável. Se mais alguém tiver algum exemplo de tipos de conflitos com engenharia, Fê? Eu acho que tem um ponto do conflito com engenharia, assim, que o conflito existe às vezes por causa da falta de contexto, por causa da nossa
restrição em compartilhar o contexto, por N motivos, falta de tempo, sei lá, tem um monte de coisa que pode acontecer. Então, pensa que, às vezes, as pessoas também não conseguem entender o porquê aquilo está sendo feito daquele jeito. E por que está indo por essa solução. E aí isso pode gerar um conflito porque, putz, eu tenho outras opiniões de como resolver. Agora, o conflito com a engenharia ele diminui quando você aproxima a engenharia do usuário, dos problemas do usuário e das coisas que estão acontecendo. Porque você traz a engenharia para o modelo mental parecido do que você está tentando colocar como produto, design e solução. Pensa que você vai ter 3 pessoas, 3 universos atuando com modelos mentais diferentes. Produto com modelo mental, design com modelo mental, engenharia com modelo mental. Quando você foca no usuário, você faz esses modelos mentais conversarem, isso funciona um pouco melhor. Mas você vai ter um conflito por natureza de formas de pensar diferentes. Então, tenta sempre levar para o contexto de por que a gente está fazendo, quantas pessoas a gente está afetando com esse problema, assim como eu vejo que do outro lado a gente tem que dar espaço para a engenharia sempre levantar a mão, que é o que o Tomás falou de débito técnico, porque em algum momento esse débito técnico ele vai impactar na experiência do usuário. Então, o quanto a gente também, como produto, tem que abrir esse espaço para as pessoas se sentirem à vontade para falar disso. Um exemplo bom... Sempre... Oh, desculpa, Igor. Opa. Okay. Bom, Não, eu tenho um exemplo... Vai lá. Eu ia comentar que o acúmulo de débitos técnicos, além de impactar o usuário em algum momento, ele impacta muito a velocidade de teste de novas entregas, né? Tipo, fica cada vez mais difícil de evoluir o produto quando ele tem um acúmulo muito grande de débito técnico. Então, tenham isso em mente também quando vocês estiverem priorizando as coisas, sabe? Tipo, meio que você trabalhar numa obra suja, assim, as coisas vão demorar para serem feitas, entendeu? A gente tem que deixar a casa em ordem. Eu vejo um ponto adicional no meio de tudo isso, que é todo mundo de tech deveria entender um pouco mais de negócio, sabe? E eu acho que todo mundo de negócio deveria entender um pouco mais de tech, sabe? Acho que essa fusão, esse match aí, é fundamental para a gente tomar decisões melhores, decisões mais racionais, que tenham mais impacto na experiência, que tragam mais resultado e que principalmente tragam para a gente como time, cara, aprendizado, assim, tipo flip or flop, assim, o que eu faço com isso? Eu pivoto ou persevero isso? Acho que a gente sempre fala bastante sobre, dentro do nosso product flow ali, né, o nosso fluxo de construção de produto, puta, cara, e eu acredito muito nisso, assim, do problem opportunity, assim, ao flip or flop, assim, o que a gente faz com aquilo, sabe? Depois de passar por uma etapa de discovery, uma etapa de delivery, puta, eu acho que essa tria de produto, design e engenharia tem que andar junto, assim, saca? Porque o desenvolvedor, ele é super criativo e tem ideias muito boas que vão colaborar, de fato, com, cara, entendimento de dores dos usuários, problemas de oportunidades que a gente tem ali, assim como, puta, a gente sempre fala muito para os designers que, cara, você é responsável pela qualidade do produto que você está colocando no ar ali também, saca? Eu acho que isso de certa forma ajuda não só a fortalecer essa questão de intencionalidade um pouco maior sobre esse assunto, como a gente como time de tecnologia ajudar, de certa forma, as pessoas a entenderem um pouco mais de cada um desses lados e como que a gente faz efetivamente eu diria que até esses 4 pilares, assim, acho que a gente trabalha muito bem isso dentro da Acreditas, que é negócio, design, produto e engenharia. Eu acho que esse grupo junto toma decisões muito melhores. E eu acho que a gente tem vários exemplos de áreas que funcionam muito bem dentro da... Você pega mobile, o time que toca o app, por exemplo. Cara, business está muito conectado na experiência, business está muito conectado na engenharia, entende muito as dores, assim como o time de engenharia está entendendo muito as dores e as oportunidades que a gente tem. Eu acho que isso, de certa forma, nas entrelinhas, ajuda pra cacete a gente a não ter uma dosagem de conflito muito maior e, no fim das contas, todo mundo tem um conhecimento muito mais amplo no produto como um todo, que eu acho que esse é o grande ponto para não ter esse drop de informação no meio do caminho.
Para fechar esse Não, acho assunto que da... eu ia dar um Opa, exemplo prático, assim, de como boa. uma das coisas que a gente diminuiu, né? Então, isso tem um pouco disso do que o Renan falou. A gente tinha um time de engenharia, por exemplo, na tribo de Alto Refim, que é uma tribo específica, que falava que não tinha contexto de negócio. Eu não sei por que a gente está fazendo isso. E uma das formas que a gente fez foi aproximar a VP do time de engenharia, inclusive, né? Porque aí não é que eles não tinham contexto, é porque eles queriam ouvir também direto da VP, né? E aí com isso você foi diminuindo o conflito, porque o conflito era por falta de contexto. Então, esse foi um dos caminhos que a gente conseguiu minimizar, mas ainda tem conflito, mas esse é um dos caminhos. Eu queria mostrar aqui o que foi usado até lá no time de aplicativo, para vocês darem uma olhada. Eu vou compartilhar a tela super rápido e mandar o link. Mas a gente usou para todo mundo falar a mesma língua. Então, quando a gente fala, temos que priorizar isso, por que a gente prioriza isso e não aquilo? A gente usou uma pirâmide de necessidades de usabilidade, de experiência, quer dizer. Essa pirâmide não é exclusiva de design, é de experiência do usuário, né? Então, o nosso principal stakeholder é o usuário, no final das contas. E isso aqui conseguiu colocar todo mundo na mesma página. Era uma maneira de olhar para o nosso aplicativo, entender onde está cada coisa. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, tipo, como está o nosso login? A gente pegava lá um post-it login e falava, ele está funcional, ele está confiável ou usável. Essas primeiras etapas aqui falam muito do processo da tarefa em si que aquele usuário quer realizar. E o time inteiro, tanto de engenharia, tanto de design, pôde votar nisso, né? Pôde, de alguma forma, votar e falar, olha, a gente considera que isso aqui está confiável. Passa um pouco do funcional, mas ele pode ser mais usável. Isso ajudou o time a entender e falar a mesma língua, que é a língua do impacto no usuário. O topo aqui dessa pirâmide é quando a gente foca na experiência em si. Então, sai das ações, levar do ponto A ao ponto B e fala como é que a gente pode melhorar a experiência como um todo. Ou seja, deixar conveniente, deixar prazeroso e até significante na vida da pessoa, que é o objetivo que a gente tem, né? Que é o design emocional. Essa pirâmide vem de um livro chamado Design for Emotion, mas tem um artigo que eu vou postar aqui. Mas isso foi uma das formas que a gente, de uma forma positiva, colocou as percepções diferentes sobre o mesmo item, num tipo de framework para a gente poder priorizar, e hoje o nosso time consegue falar a mesma língua por conta disso. Foi um dos artefatos, claro, mas isso ajudou bastante a gente falar a mesma língua, que é a língua do usuário. Isso pode ser usado também para vários outros tipos de stakeholders, também pessoas de negócio, para falar, olha por que a gente está priorizando melhorar o login, porque ele está nessa base mais funcional, a gente precisa deixar ele com uma experiência melhor, e por assim vai. Vou mandar aqui o link nos comentários, mas isso foi uma das coisas que a gente usou e que realmente teve uma virada aí para a gente no dia a dia. Mas vou continuar aqui com outros assuntos. A gente falou um pouquinho a gente falou da engenharia, né, dos conflitos que a gente tem com os nossos parceiros, mas eu acho que a gente pode pegar um outro tema polêmico aí, que é o top-down, que é tipo, a gente falou da feature, né, de um pedido de feature, mas quando é um top-down, assim, vem lá de cima, como é que a gente lida com isso? E aí? Quem vai começar? Todo mundo Fernanda rindo de Faria. nervoso, né? Acho que assim, o top-down, gente, ele vai existir. Assim, né? A pergunta para mim é se você leva tudo como um top-down ou se você leva parte desse top-down como uma possível solução para um problema que você já mapeou, né? E se você consegue entender que aquilo é uma possível solução para o problema que você já mapeou, fica mais fácil dialogar, porque você vai dizer as outras opções que tem para resolver aquele mesmo problema. Então, essa é uma forma de lidar com o top-down. Tentar olhar e falar, tá bom, que problema isso quer resolver? Putz, eu já mapeei esse problema, essas são as outras formas que eu pensei, vamos discutir sobre isso. E aí vira, na verdade, o top-down vira um jogo de tênis, né? Bolinha para um lado, bolinha para o outro, e vamos lá discutir. Quando o top-down é top-down e vai feliz, tem hora, gente, que você precisa também, porque você não vai ter todo o contexto de tudo, né? Então, vamos a casos onde, sei lá, tem M&A de empresa que você não pode abrir. Você quer ter, tipo, não tem como abrir para todo mundo. Então, tem contextos em que
o top-down, na verdade, a gente percebe como top-down porque a gente não tem a visão do todo que está acontecendo. Tem outros ambientes e momentos que, de fato, às vezes a gente acha que por ser, né, aquele da pessoa mais bem paga da sala está falando uma ideia, a gente entende que aquilo é top-down. Só que não é. Às vezes a pessoa mais bem paga da sala só está dando uma ideia e é absorvido como, não, tem que fazer porque a VP falou. E às vezes a VP falou porque é a ideia dela. Então, o quanto a gente também precisa desenvolver o jogo de cintura para devolver a pergunta do top-down, né? De N formas. Tipo, por que o top-down? Por que você está querendo fazer isso? Me explica melhor, me ajuda a entender. Constrói aqui comigo o racional. Em qualquer parte de produto e tecnologia, uma vez que chegou o top-down e você conseguiu entender o porquê, como é que você leva essa mensagem contextualizada para o time do tipo, putz, não é necessariamente o top-down, olha essa oportunidade que a gente não tinha visto e que pode estar conectada a esse problema. Então, eu acho que um ponto é como é que a gente muda o nosso discurso também, sabe? Tipo, cara, tem certeza que é top-down? Ou você está vendo como top-down por um, sei lá, um cansaço do momento? Às vezes a gente está cansado e fala, tá bom, vai, top-down, pega e faz. Sabe? O quanto às vezes a gente precisa só elaborar sobre aquele tema um pouco melhor. Isso aconteceu N vezes, né? Porque... Tem uma pergunta aqui, pessoal, vou pular um pouquinho só por conta do tempo, que está super votada. Então, em empresas muito grandes e produtos cross, acho que a nossa tem muitos produtos cross, então encaixamos nessa aí, em que os fluxos de valor muitas vezes têm dezenas de stakeholders de diferentes áreas e com poder de decisão, como manter um alinhamento em todas as partes, de forma saudável, sem precisar gastar um tempo absurdo em reuniões, reportes e afins. Eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho da nossa dinâmica. Qual que é a nossa dinâmica trimestral aí, né, de alinhamentos com todos os stakeholders para que, né, uma empresa como Creditas, que tem, nem sei mais quantas tribos tem, muitas tribos, muitas unidades de negócio, como é que a gente faz isso? Boa. Eu queria só trazer o contexto também do que é uma empresa grande. Tá? Uma empresa grande pode ser uma empresa grande como o Uber. Eu vi uma talk uma vez do Uber falando justamente sobre isso. Eles têm um processo bem acertadinho, assim, de publicar um documento, dar um prazo para as pessoas revisarem o documento. E aí, depois que o prazo passou, ninguém pode reclamar que não viu. E aí eles vão... Mas eu entendi que o fluxo é bem demorado, assim, até eles conseguirem fazer um alinhamento e conseguirem dar andamento numa iniciativa. O caso da Creditas, por exemplo, a gente está com um ecossistema super grande, várias unidades de negócio, a empresa escalou muito de 3, 4 anos para cá, e a gente está aprendendo a fazer isso, tá? Tipo, a gente ainda tem bastante... É bem complicado a gente fazer um alinhamento. Meu time ainda, como eu falei para vocês, é um time cross. Eu vou fazer uma iniciativa, de repente alguém levanta a mão assim, pô, Tomás, você não me chamou? Eu falei assim, não chamei mesmo, vamos lá, como que a gente melhora aqui? Então, tipo, até a nível de processo de alinhamento é ágil, né? É MVP, tá, beleza, testei aqui, ajustei um pouquinho, alinhei um pouquinho mais, porque aconteceu isso que a pessoa contou aqui, né? Como não burocratizar a nível de, tipo, você ter que fazer uma reunião com 10 pessoas, e 10 pessoas com agenda super complicada, essa reunião vai... Como que você... evolui o processo. A gente ainda está aprendendo, principalmente nesse modelo de ecossistemas super complexos, tá? Fê, você quer contar um pouquinho de como foi? Você está mais tempo que eu aqui, de como tem sido essa mudança? Putz, assim, eu acho que a gente... Eu brinco quando cheguei a Somato, mas não tem tanto tempo. Pensa que no começo tá tudo bem as pessoas não saberem qual é a função de produto e tecnologia. E beleza. Qual é a função de uma pessoa de produto? Qual é a função de uma pessoa de design? Qual é a função de uma pessoa de tecnologia? As pessoas não sabem. Até porque, se olha o ecossistema brasileiro, você não teve um monte de empresa de tecnologia. A gente não tem isso. A gente está começando a viver esse boom. Então, tem N realidades. Tem pessoas vindo de N realidades. Então, como é que você dialoga para construir essa relação? Para que a pessoa confie em você? E como é que você ajuda também a fazer isso de uma forma saudável? E tem um outro ponto que entendam que a diversidade, ela é boa, né? Acho que foi a conversa que eu tive até hoje com o Tomás, assim, nós somos pessoas diferentes, claramente, Tomás tá de terno, tô de boné, somos pessoas bem diferentes.
E é ótimo isso, na verdade, porque cada um ajuda o outro. Pensa que cada solução de problema ela é um cubo. Então, quando você vai girando o cubo, você vai vendo N visões daquele mesmo pedaço. Então, o fato de, assim, um ponto que, né, acho que o Renan pode falar bem, a Lu também, cara, a gente foi ajudando a construir outras visões para aquele mesmo cubo, dialogando, conversando e trazendo para esse contexto. Assim, acho que o time de design, principalmente, teve um bom trabalho nessa construção, porque ajudou a gente, de alguma forma, também a materializar mais coisas. Porque uma coisa é, às vezes, produto vai muito na teoria e design ajuda a materializar. Tipo, tá aqui, ó. Deixa eu te explicar o modelo mental, como se resolve um problema, sabe? São muito melhores do que a gente, produto, nesse ponto. Vai lá. Quer falar, Lu? Posso falar aqui, depois qualquer coisa você me complementa. Cara, eu acho que... Pode, Puta, começa aí. Beleza, eu vou tentar trazer um pouco para o lado do design, assim, que eu acho que talvez eu tenha um pouco mais de propriedade, assim, para falar, assim. Eu acho que, cara, manter alinhamento de todas as partes de uma maneira saudável, assim, eu acho que é um pouco na linha do que o Tomás falou, assim, vai ter bola dividida, assim, sabe? Vai ter coisa que a gente não sabe, vai ter coisa que, puta, cara, a gente gostaria, deveria ter sido envolvido antes e acontece, essas coisas são muito intensificadas em uma empresa, por exemplo, usando a gente como exemplo de que, putz, várias coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, assim. Uma coisa que particularmente eu vejo que é uma vantagem, né, de certa forma, é que design a gente trabalha com experiência, né? E o que a gente sempre busca colocar à frente de tudo que a gente faz tem que ser consistente. Tudo que a gente faz tem que ter muita consistência. Então, acho que eu procuro particularmente ter alinhamentos semanais com o presidente, com o board, com as pessoas mais ali importantes que estão tomando as decisões mais estratégicas de rumo da empresa, para que a gente consiga, numa visão que a gente trabalha bastante de now, next, later, estabelecer uma rotina de evolução em cima daquilo, né? Então, por exemplo, quando você fala numa visão de later, muitas vezes, cara, tecnicamente a gente não tem a menor puta ideia de como a gente vai fazer alguma coisa, sabe? Mas o que eu falo para o time sempre é que, putz, os passos que a gente dá no now e no next, eles são super importantes para a gente pavimentar esse caminho para poder chegar lá, com consistência, melhorando o alinhamento, tentando fazer isso da forma mais saudável possível, e entender que está tudo bem, tem hora que você não vai saber de todas as informações, e não é porque o Tomás está de sacanagem, é porque, puto, o Tomás não pode me passar uma determinada informação. Então, acho que e isso vai acontecer em qualquer lugar, em qualquer contexto que a gente for trabalhar. Assim, eu acho que o papel que eu sempre tento trazer um pouco para design é que, putz, como a gente trabalha com consistência e experiência em tudo que, de certa forma, a gente entrega como valor para o usuário, o quanto antes a gente sabe das decisões que são mais impactantes, melhor a gente consegue, e antes a gente consegue validar, intensificar de que a gente está indo naquele caminho correto e, consequentemente, aquilo é muito mais barato para a empresa do que a gente colocar as coisas no ar, na loucura, testar e sem entender se aquilo de fato traz valor e faz sentido para a vida das pessoas ali, se é algo que elas querem ali. Então, acho que tentando trazer um pouco para a reflexão de experiência, né, de design, de construção de produto. Lu, quer completar algum ponto aí que eu tenha esquecido? Não, acho que você falou muito bem. Eu acho que essa parte de tangibilizar as ideias, ela é muito relevante para levar a discussão para outro nível. Então, eu acho que assim, não é todo mundo que consegue visualizar uma ideia que você está tendo. Então, eu acho que quanto antes a gente sai daquela paixão do problema de ficar no discovery para sempre e vai e bota a mão na massa, faz ali um wireframe rápido, rabisca uma ideia, a gente começa é um pouco do que a Fê tinha falado também. A gente precisa achar um ponto em comum onde todo mundo converge para a gente conseguir ter a mesma linguagem.
E acaba que, nesse momento, tangibilizar as coisas ajuda nessa comunicação. Porque a maioria das vezes, essa gestão de stakeholders complexa é tudo problema de comunicação. É muitos problemas de comunicação. Então, é tipo, entendi uma mensagem errada, fiquei de fora de um papo. Então, assim, quando você tangibiliza uma ideia, coloca num papel ali, coloca numa apresentação, num protótipo, e começa a disseminar isso, naturalmente, você já equaliza um pouco mais a linguagem nisso, né? Então, eu acho que melhora muito o problema de comunicação. Eu acho que também, sobre essa coisa de muitos stakeholders, parecer que é follow-up, eu acho que precisa ser criado momentos em que as pessoas precisem dar um feedback. Se a gente não estruturar um momento para que isso aconteça, fica aquela loucura de todo mundo falando alguma coisa numa hora e você fica se sentindo bombardeado com 5.000 mensagens no Slack e tal. Então, assim, é importante criar esses momentos direcionados, sabe? Com foco específico. Tanto para dar feedback de alguma coisa que você está construindo, quanto para falar de relacionamento, de stakeholders e time. A gente rodava, dentro da Acreditas mesmo, a gente, num contexto, antes de mobile, eu estava num contexto de tudo que era atendimento, tudo que era pós-venda, sabe? Que era um contexto ainda... Eu estou na Acreditas, acho que eu sou a mais velha aqui, estou aqui há uns 2 anos já, então já vi várias Acreditas acontecendo, já passei por várias Acreditas. Então, tinha um momento que uma área que hoje se desdobram em 3 áreas, era uma área só. Então, vocês imaginam a loucura que não era isso. E aí a gente tinha uma reunião quinzenal com todos os stakeholders principais para fazer um health check. Um health check é aquela ferramenta, não sei se você conhece esse framework, depois eu posso colocar aqui, no Spotify, que tem ali alguns pontos que você avalia, e era um momento da galera desabafar um pouco, sabe? Da operação, a líder da operação vir falar uma coisa. Tipo, não acho que vocês estão sendo... que a gente tá jogando junto. Então, ter um momento para que essas coisas aconteçam também, para não ficar, sabe, somando esses conflitos em que isso não é exposto. Então, eu acho que é importante também ter algumas cerimônias assim para que role esse momento de troca e falar o que você está sentindo daquele trabalho daquele grupo, sabe? Então, eu acho que esse é um ponto importante também para diminuir um pouco essa sensação de que está cada um por um lado, porque tem um momento que a gente centraliza tudo isso. Então, eu acho que, enfim, acho que esse é um pouquinho das coisinhas que eu queria comentar aqui com vocês. Pessoal, estamos chegando no final, mais 10 minutinhos. Se você não votou, vote na última pergunta para a gente responder, mas fiquem tranquilos que a gente vai responder isso em artigos e em outros papos. Boa. Eu só queria fechar. O que a Acreditas faz hoje para fazer alinhamento em alto nível, pelo menos com principais stakeholders de negócio, VPs e C-levels, tá? Então, a gente faz hoje um planejamento trimestral das nossas iniciativas, né? Então, logo no início no final de cada trimestre, a gente vai fazer um planejamento, vai rediscutir os objetivos, ver o impacto que a gente quer gerar no trimestre seguinte, e aí já começa a fazer um alinhamento pontual entre cada time e os stakeholders que são mais próximos daquele time. Quando a gente fecha esse planejamento, a gente faz uma apresentação desse planejamento completo. Aí a gente tem a ajuda aqui de um time de PPMA, né, que é Program Portfolio Management and Agility, que eles ajudam a gente a organizar todo esse portfólio de produtos, as datas, as informações, alocação de recursos, até importante às vezes para o stakeholder de negócio. A gente ainda tem prazos, né? Então, no quarter passado, a gente foi apresentar quase que no final do quarter esse alinhamento, né? Tipo, mas já estamos numa evolução. Agora a gente já conseguiu fazer o planejamento certinho, começar a Q3 com tudo planejado, fazendo os alinhamentos com os stakeholders nas primeiras semanas. E uma coisa importante que começou a acontecer recentemente na Acreditas, cada BU tem um comitê, mas é um comitê de negócio. E esse comitê vai chegar o VP da unidade de negócio, a VP, e vai contar o que está acontecendo. E a VP começou a colocar produto e tecnologia ali. Então, o negócio está puxando
do produto tecnologia para apresentar o que está impactando, quais são os próximos passos, quais são os negócios, que é um movimento que a gente está fazendo aqui na Acreditas de ter Tech at Core, de não diferenciar mais produto e negócio. Tá? Mais detalhes a gente deixa no artigo sobre como a gente vem fazendo aqui na Acreditas, com a ajuda do time de PPMA. Vamos para a saideira, então? Saideira? Última Boa. pergunta. E assim, cara, extremamente polêmica, assim, né? E eu trabalho junto com o time que trabalha com growth management, e isso é super, cara, toda hora tem campanha, tem que colocar alguma coisa no ar com aquela data. Então, quando o stakeholder levanta cobranças de data sobre uma entrega, como dá para gerenciar a expectativa para caminhar nessa entrega sem o menor atrito possível entre time de produtos e stakeholders? Assim, gente, o nosso CTO fala que ele não sabe aonde que em agilidade a gente não fala de data. Tipo, não tem nada a ver, tipo, não falar de prazos com agilidade. Na prática, a gente tem que aprender a gerenciar escopo melhor. Porque às vezes tem uma coisa que, cara, a gente tem que colocar naquele dia. Acho que quem trabalha com e-commerce sabe que se você não colocar aquela feature, aquela coisa antes da Black Friday, você vai esperar um ano pela próxima Black Friday. Então, aquela data é fixa. Você não vai conseguir levantar a mão para o mercado e falar assim, pessoal, adia aí um pouquinho a Black Friday porque eu não consegui. Na prática, a gente vai falar assim, cara, a gente tem 2 sprints para fazer isso. O que a gente vai fazer? Qual que é o melhor escopo que a gente consegue entregar nesse sprint? Como que a gente prioriza as melhores coisas para fazer dentro desse sprint? Então, eu particularmente tento sempre trazer essa... Não se assustem com data. Data é mais uma das restrições, pode ser por tamanho de time, recursos, prazo, é mais uma restrição que as pessoas de produto acabam trabalhando. Eu só queria complementar essa fala do Tomás aí, que eu acho que talvez seja uma leitura um pouco diferente, mas como a minha forma de reagir a datas, de certa forma, é um pouco diferente. Assim. Eu acho que tem 2 formas de você reagir a datas. Uma é, fudeu, o Tomás está me pedindo para fazer isso aqui agora, e eu estou desesperado porque eu não vou conseguir entregar isso. E a outra coisa é, putz, cara, eu combinei uma parada aqui com o Igor, dia 15 a gente vai colocar essa nova feature, isso aqui vai trazer um puta de um impacto. Então, acho que existem maneiras também da gente reagir, e dos nossos times, consequentemente, reagirem a datas, a prazos, a entregas, que não necessariamente são formas negativas, né? Eu acho que esse é um outro ponto que vai muito de encontro com a questão do conflito, né? Cara, eu prefiro muito mais que a gente vá para um caminho mais apaixonado, onde a gente fala, putz, isso aqui é importante pra caramba, isso aqui tem que estar no ar dia 15, porque senão a gente vai ter que esperar a Black Friday do ano que vem, a gente vai perder o timing, isso é super importante. E, cara, isso mostra que a gente está apaixonado, comprometido e realmente querendo fazer diferença no que a gente está construindo, saca? Então, acho que é uma forma talvez um pouco mais positiva da gente abordar esse assunto com relação a polêmicas de data, prazos e cobranças. E muitas das vezes a gente cria a nossa própria data, né? A gente vai lá, coloca e a gente fica nervoso pela data e, assim, eu acho que o que o Renan falou é muito do compromisso, né? Como a gente se integra e cria esse compromisso em comum. E o compromisso, da mesma forma do time tem esse compromisso, é com nossos stakeholders, com as pessoas que estão ao nosso redor. Não pela data em si, mas para que todo mundo consiga trabalhar como uma engrenagem para aquilo funcionar. E é Quer aquela falar, coisa do... Não, é aquela parada do contrate gente apaixonada. Véio. O resto você ensina, você treina, você direciona. Agora, a paixão, cara, e isso tem muito a ver, né? Porra, tipo, não é porque uma data tá cravada, às vezes cara, é um timing, cara, que é o que o Tomás falou. Se a gente perder esse timing, não faz nem sentido a gente lançar. Tá? Então, eu acho que há uma forma e uma maneira positiva da gente olhar sobre essa perspectiva e de uma maneira, inclusive, mais apaixonada também, do tipo, cara, a gente quer fazer isso porque isso realmente é algo que faz mais sentido para a gente. Você falou em contrate gente apaixonada. Queria lembrar que Acreditas está contratando. Queremos gente apaixonada, queremos gente com a gente fazer esse desafio todo. Estamos chegando aqui no final. Não sei se Fer, Lu, vocês querem dar alguma última palavrinha aí na rodada?
ou podemos fechar? Então, gente, muito obrigado por para todo mundo aí que interagiu, né, que falou com a gente. Esse papo aqui ele vai virar artigo e todas essas perguntas que não foram respondidas serão respondidas em um artigo. A gente vai postar nas nossas nas redes pessoais, então lá no LinkedIn procurem por nós, e no LinkedIn da Acreditas. Então siga lá Acreditas, a gente tem o nosso linkzinho no LinkedIn e tem esse arroba aqui, Acreditas Crew. Acabei de me comprometer com o escopo. Também para vocês poderem seguir, para entender um pouquinho de como a gente trabalha no nosso dia a dia. E a ideia é que a gente faça mais desses papos, a gente fala de como a gente faz as coisas, dos nossos desafios. A gente tem coisa que a gente sabe que não está perfeita, mas faz parte. A gente vai melhorar, a gente vai aprender. E quanto mais a gente compartilha com outras pessoas, e como a gente falou hoje, né, compartilha visões diferentes, e a gente entra nesses conflitos bons, gostosos, para chegar em algum lugar, é assim que nós e a nossa comunidade de produto, desenvolvimento de produto de forma geral evolui. Então, a gente conta com vocês para passar isso adiante e para a gente compartilhar mais aí, para a gente conversar mais. Muito obrigado para todo mundo. Obrigado aqui, queridos palestrantes, queridos amigos. Então, é isso, gente. Valeu, gente. Valeu, Boa galera. noite. Boa noite. Até mais. Valeu, Abraço. gente. Valeu, Obrigada. gente.